Filhos Universal, FURJ aqui na área, mentor Felipe Neves falando. E hoje no Filhos Entrevista nós trazemos aqui, não dá nem para fazer aquela brincadeira, né, pessoal, de vocês adivinharem aí quem a gente vai entrevistar hoje. Já deve estar vendo aí no título, descrição do vídeo. Hoje a gente está aqui com ele, que é bispo, que é pai, que é filho também, que é marido. A gente está trazendo aqui o Bispo Randal. Tudo bem? Prazer, Bispo Randal. Prazer todo meu. Deus abençoe a todos. E vamos nessa, né? É uma entrevista que eu tenho certeza vai ajudar, colaborar com muitos, por conta de tudo que a gente já passou nesses 41 anos, né? De serviços prestados a Deus. Sim, senhor. E hoje, liderando aqui o Força Jovem no Rio de Janeiro, a oportunidade de a gente entrevistar algumas perguntas que o pessoal mandou. A gente vai começar já a entrevista, Bispo. Primeira pergunta: apesar do senhor ter se convertido com 14 anos de idade, o senhor teve uma adolescência na igreja, idade que vivemos muitos conflitos pessoais e psicológicos. Como foi para o senhor no momento em que o senhor decidiu largar tudo e fazer a obra? Como o senhor venceu a vontade da carne de curtir o mundo e decidiu servir no altar? Olha, eu louvo e agradeço a Deus porque o processo da minha libertação, conversão, novo nascimento e batismo com o Espírito Santo foi muito rápido. Hoje a gente faz o jejum de Daniel e naquela época nós não tínhamos a visão do jejum de Daniel, mas o que eu fiz e muitos jovens fizeram naquela época foi o que hoje nós chamamos de jejum de Daniel. Quando eu entrei, eu me lembro que eu entrei com tudo, foi numa sexta-feira à noite e eu fiquei tocado pelo que Deus realizou através do Bispo Macedo. E uma das coisas que em muito me ajudou foi a admiração pela pessoa do Bispo Macedo. Eu vi ali um pastor que não era comum, um pastor jovem. O bispo tinha na época 33 anos. A minha filha hoje mais nova tem 33, vai fazer 34. Então o bispo tinha a idade que a minha filha mais nova hoje tem. E vi ali aquela força, aquela determinação, aquele desejo de ajudar as pessoas. Então aquela admiração me ajudou, colaborou muito. Hoje, os jovens, infelizmente, não têm uma referência. O diabo tem colocado o mundo e aqueles que estão no mundo como referências, vamos dizer assim, com mais poder de influência do que as referências dentro da igreja. E quando eu cheguei ali na igreja e vi o Bispo Macedo, o que ele realizou naquela reunião me inspirou. E aí a minha entrega já foi naquele dia. Embora eu tinha 14 anos, mas infelizmente eu conheci a bebida de forma aprofundada desde os 11 anos. A minha mãe foi quem me ofereceu a bebida. Eu nem queria beber, porque eu era um atleta em processo, já estava no bom sucesso. E eu não queria beber, eu sabia que a bebida poderia acabar com o meu físico e, consequentemente, com a minha futura carreira. Mas a minha mãe insistiu. E eu acabei bebendo o primeiro litro de cerveja com a minha mãe, no momento que ela estava sofrendo com uma grande depressão. E eu gostei. Eu já trabalhava, já tinha o meu próprio dinheiro, eu estudava de manhã e trabalhava à tarde, meio expediente. E eu já tinha meu dinheiro, eu comecei a beber. Os meus amigos, eles sempre ofereciam, eu sempre negava. Mas depois daquela primeira garrafa de cerveja, eu comecei a aceitar, comecei a beber mais do que eles. E a bebida começou a me dominar. E isso já com 11 para 12 anos, eu bebia todo final de semana muitos litros de bebida alcoólica. E isso afetou muito a minha vida em muitos aspectos. E por conta disso, quando eu cheguei na igreja, eu me lembro, sexta-feira à noite, eu determinei, eu nunca mais vou beber. Eu fumava pouco, mas falei, nunca mais vou fumar. Eu tinha uma namorada que era 5 anos mais velha do que eu, e era espírita, e eu não sabia nada do negócio de espiritismo, aprendi ali na igreja.
E com a minha namorada não quis, na mesma noite que eu vi pela primeira vez, como a minha namorada não quis aceitar o convite para vir da Igreja Universal, então nós terminamos o namoro. Então naquela sexta-feira à noite aconteceu a minha libertação da bebida, do cigarro, o namoro que era impróprio, nós terminamos e comecei a minha jornada do jejum de Daniel, né? Sem saber que era jejum de Daniel. Em 3 meses já era batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo. Caramba, então a entrega do Senhor foi rápida, Deus entrou de uma maneira rápida, a transformação também foi rápida. E uma coisa, a sua pergunta a respeito da adolescência, né? Eu tinha uma vida mundana. Como é que foi então esse processo de sair do mundão e entrar no reino de Deus? O processo foi até facilitado por conta do foco. Como a igreja era pequena e ela precisava de cada membro era importante, né? Então eu entendia a minha importância, não porque eu era importante, mas por conta da necessidade. Não é porque eu era importante, a necessidade fazia-me sentir importante para que a obra de Deus desenvolvesse. Então meu foco era ganhar almas. Meu foco era, tanto que eu não fiz nem parte do grupo jovem, na época que estava sendo formado, eu não fiz parte porque eu pensei, se eu fizer parte do grupo jovem, o tempo que eu vou ficar lá no grupo jovem, eu poderia estar lá fora ganhando almas. Então eu queria ganhar almas. A minha mente foi tomada por isso. E isso me ajudou muito. E hoje a igreja é o que é, uma instituição grande, é algo extremamente significativo. E eu creio que por conta disso há aquele engano de que não sou tão importante assim. Já tem bispos, já tem pastores, meu pai é pastor, minha mãe está lá trabalhando, quer dizer, não precisa de mim, eu não sou tão importante assim. Aí é que vem o problema do atraso espiritual, do progresso espiritual. E nessa que atrasa é que vem o problema. Eu fui radical, o diabo tentou, mas eu não estava nem aí para as tentativas do diabo. O senhor mergulhou de cabeça, a mente do senhor foi tomada por aquele desejo de ganhar almas e... Exatamente. Então, que ele tentou, mas se me perguntar como, eu nem sei, mas eu tenho certeza que ele tentou. Tá ligado, então vamos partir para a segunda pergunta. Vamos lá. O senhor já foi enviado a vários lugares onde nem tinha ouvido falar da igreja, lugares os quais o senhor muitas vezes nem sabia falar a língua nativa. Ali a igreja cresceu, evoluiu. Com tanto tempo na obra, como podemos conseguir manter os bons olhos? Bom, deixa eu falar especificamente de um país onde nós enfrentamos tudo isso aí, que foi a Namíbia, que é um país vizinho da África do Sul. Eu saí daqui do Brasil em 99, rumo à África do Sul, já sabendo a missão. O Bispo Macedo já tinha falado que eu iria começar o trabalho da igreja na Namíbia, que é um país de língua inglesa. Sem falar inglês fluente, quer dizer, sem falar inglês, né? Fluente, pelo amor de Deus. Né? A gente falava o inglês daqui, que a gente aprende na escola. E tinha uma basezinha daquelas bem básicas, base básica. Então, quando eu fui para lá, fui eu, Cláudia e as minhas filhas, Pri e Pati. Nós fomos para lá e não tinha nada, ninguém sabia de nada, a igreja não era registrada, eu não podia pregar o evangelho, não existia lugar, não existia igreja, não existia nada, era zero. Eu que aqui no Brasil acordava todos os dias, 5h30 da manhã, me preparar para o programa ao vivo de 7
até às 8 na televisão, depois fazia o ponto de fé de 9 até 11 e almoçava ali apertado depois de resolver algumas coisas, e à tarde ia ver as igrejas, sempre tomando conta de um estado, envolvido com regiões, e de repente eu estou lá e semanas sem ter uma viva alma para a gente pregar o Evangelho. Foi o momento mais difícil da minha vida, mas foi aonde eu mais aprendi, foi aonde eu pude exercitar a minha paciência. Eu era jovem, todo jovem é impaciente, então pude exercitar a minha paciência. E um fator que eu devo ressaltar aqui, que me ajudou muito, foi saber que um dia tudo que existe aqui no Brasil teve seu início através do Bispo Macedo. Era isso que me estimulava. Eu sabia que, assim como Deus abençoou o Bispo Macedo, e o Bispo passou por tudo que passou, e o filme que hoje as pessoas têm acesso, o Bispo já falava tudo pra gente, passava tudo pra gente, né? Então eu sabia, né? Assim como Deus foi com o Bispo, Deus é comigo, o mesmo Espírito que está no Bispo Macedo está em mim, aconteceu com ele e vai ter que acontecer comigo. E aos poucos nós tomamos atitude. A cidade capital de Windhoek é pequena e é extremamente controlada, assegurada pelas autoridades locais, mas eu me arrisquei e comecei a oferecer orações. Não tinha igreja, eu não tinha visto trabalho, então eu dava um papel, que eu chamava de folheto, feito em casa mesmo, distribuía. Já tinha um pastor que falava inglês fluentemente comigo, me ajudando, eu não falava quase nada, e foi aí que eu fui humilhado, né? Várias vezes, porque quando eu dava o folheto, a pessoa voltava, né? E perguntava, da onde você é? E isso eu sabia, eu falava assim, eu sou do Brasil. Aí quando a pessoa começava a conversar comigo, e eu não entendia, eu falava assim, espere um pouquinho, fala mais devagar para me tentar entender. Aí a pessoa falava assim, mas então, você aqui bota que você vai me ajudar, mas você não sabe nem falar inglês? Vai para o Brasil, vai de volta para o Brasil. Fui humilhado, mas várias vezes. Mas foi numa dessas que eu dei o folheto para uma senhora que era angolana. Ela passou, não sabia que era angolana, e ela recebeu o folheto, ela voltou e falou assim, fala português? Eu falei, falo. E aí ela falou assim, o senhor é pastor da igreja? Eu falei, sim. Então, a igreja está aqui. Eu falei, não, eu vim para cá para começar o trabalho, estamos aplicando para a gente ter o registro da igreja, depois vamos aplicar para ter o visto de trabalho. Eu fui quem mandei várias cartas para a África do Sul pedindo que abrisse a igreja aqui, que eu sou da Igreja Universal de Angola. Falei, que legal. Então me apresentei, eu sou o bispo Andala. Puxa, o senhor não está orando na casa de ninguém? Eu falei, não, eu estou aqui oferecendo. Aí falei o que estava acontecendo comigo, né? As pessoas estão me ignorando. Eu falei, não, eu vou falar com meu marido, se o senhor me der o telefone do senhor, vou dar o meu, vou falar com meu marido não é da igreja, mas vou pedir para ele oferecer lá a nossa garagem, e na garagem, se ele permitir, eu posso reunir umas amigas, né, que eu tenho, que também tem fé em Deus, e o senhor pode ir lá fazer reunião para a gente. Eu falei, poxa, pelo amor de Deus. E deu certo, né? E ali começamos o trabalho. Enquanto a igreja não era registrada, eu fazia uma vez por semana, depois foram 2 vezes por semana, depois 3 vezes por semana, e de repente já tínhamos 40, 50 pessoas na garagem, né? Que foi quando o marido falou, olha, tem muita gente, eu acho que está chamando atenção, é melhor parar, né? E foi quando, por conta da pressão, que também conheci um indiano que
que simpatizou com o nosso trabalho e ele ofereceu um lugar que ele tinha dentro da empresa dele, no centro de Vinduque, para nós começarmos a termos reuniões diárias, por um preço muito pequenininho, porque nem condições financeiras nós tínhamos. E assim começou o trabalho, desenvolveu o trabalho. E eu quero dizer que a importância das minhas filhas, né, porque elas eram as obreiras, né? Tinha minha esposa, tinha a esposa do outro pastor e tinha as minhas filhas, as obreirinhas da fé, já eram batizadas com o Espírito Santo, já eram obreiras, e elas contribuíram grandemente com o avanço da igreja. Então hoje a igreja lá é uma catedral, em Vinduque é uma catedral enorme para, se eu não me engano, para 2.500 pessoas, temos igrejas em todo o país, graças a Deus a igreja é uma realidade na Namíbia, mas não foi fácil. Poxa, mas arrebentou, bispo. Agora sim, a terceira pergunta, né, diz assim: já na obra, o senhor conheceu sua esposa. O momento foi curioso, quando o senhor a viu na abolição, né? Apenas para buscar uns vidrinhos de óleo, aquela história. Opa, tá né? bem informado, hein? Tá bem informado. O senhor olhou e tal, perguntou, pediu telefone, na época... Atitude, né? Atitude. Sempre fui Quem é um aquela homem de obreira? atitude. Pergunta para ali, Deus, quem é aquela obreira? Como que o senhor soube que ela era a pessoa certa? Como que o senhor soube, poxa, é ela que vou ficar com a vida? Olha, é interessante, porque, sim, eu tomei aquela atitude de fé, eu era pastor em Duque de Caxias, e eu levei uma quantidade de vidrinhos de óleo, era dia de distribuição do óleo, e eu fazia também televisão e rádio, né? Então, de uma forma sobrenatural, o que eu levei para o dia inteiro, só deu para as reuniões da manhã. Eu tinha 3 reuniões pela manhã, as 3 reuniões deram gente na rua e só deu para amanhã. Então eu fui na abolição, peguei um táxi, fui na abolição, porque era urgente, e chegando na abolição, eu subi, onde as obreiras estavam enchendo, foi quando pela primeira vez eu vi a Cláudia. Quando eu vi, aí só vi. Aí já perguntei para uma outra obreira que é conhecida minha, né, já de muitos anos, tem uma obreira lá em cima, assim, o nome dela é Cláudia. Eu falei, tá bom. Consegue o telefone dela? Aí já liguei para ela no mesmo dia de noite, né? Olha, eu lhe vi e tal, sou o pastor Randall. Ela, que isso? Eu falei, algum problema? Eu falei, sim, o problema é que a gente tem que resolver. Eu gostaria de me conhecer, né? E já foi assim na fé, né? E começamos a conversar. Bom, vamos lá. A pergunta é, como é que eu pude ter certeza? Porque, na verdade, foram 2 fases. Foi aquela primeira fase, a inicial, e quando nós estávamos nos entendendo muito bem, o Bispo Macedo me chamou e disse, olha, Randall, você vai para São Paulo, porque o Bispo Roberto Augusto, que era um bispo que nós chamamos na igreja, alugou um cinema, que é o Brás, né? O cinema ali no Brás, que hoje é a Catedral do Brás, do lado do templo. E é muito grande o cinema, e eu estou lhe enviando para fazer movimento evangelístico, de fé, para agitar, né? Para trazer muitas almas, que é muito grande lá. Quando eu recebi essa direção, eu falei para a Cláudia, olha, eu não posso ficar assim à distância, não tinha internet, não tinha nada, até telefone era com muita dificuldade. Eu falei, olha, eu estou desmanchando o nosso relacionamento, o nosso namoro, né? E se for de Deus, lá na frente, eu voltando um dia, nós vamos prosseguir. Se não for também, você está livre, fica à vontade. Na fé, já naquela época. E eu me lembro que eu estava com
com 18 anos, e fui para São Paulo. E fiquei um ano. A igreja lá cresceu, ajudamos, e o bispo me chamou de volta para o Rio de Janeiro, depois de um ano. Quando eu voltei, eu busquei saber informações da Cláudia. E ela continuava solteira, não namorou ninguém, estava sendo muito bem cuidada pela dona Vera, pelo pastor Vieira, que são os pais do bispo Marcos Vinícius, né? E eu procurei saber mais. Só que aí ela endureceu. Quando eu falei, eu queria falar com ela, ela não quis, a princípio, né? Aí eu falei, tudo bem, se é de Deus, então não vou forçar a barra, a coisa vai acontecer naturalmente. E um dia, a dona Vera falou, você tem certeza que você não quer, você tem certeza que você não sente nada? E ela disse, não, ainda sinto. Então, a dona Vera falou, olha, não custa nada, liga, ele já ligou, já fez a parte dele. E ela me ligou. Quando ela me ligou, eu entendi aquilo como um bom sinal. E começamos, né, tudo de novo, e durou dessa feita 9 meses. E é muito diálogo, é muita sensibilidade espiritual, é o desejo de ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, ela se manifesta em nós através de uma fé. É uma fé absoluta, uma fé que reina, que impera. E essa fé foi nascendo dentro de mim, né? E nasceu de tal maneira que eu nem pedi ao bispo nada. O bispo que veio, foi tão de Deus que o bispo me perguntou, e aí, como é que está? Ele soube do nosso relacionamento. Eu falei, bispo, estamos assim, sabe? Eu tenho fé. Quando eu falei, eu tenho fé, ele falou, então tá bom. Tem fé? Eu falei, tenho fé. E ele disse, então eu estou liberando o casamento de vocês. Isso com 7 meses, 2 meses se passaram, 9 meses nós nos casamos, e foi muito legal, porque eu vi ali a mão de Deus, né? Eu já tinha praticamente 5 anos, 4 anos e meio de pastor solteiro naquela época. Eu realmente precisava, né, de uma pessoa que me ajudasse, e Deus honrou, abençoou. Eu só posso dizer uma coisa: quer ter certeza? Quer ter certeza? Deixa o Espírito Santo colocar essa certeza, não força a barra não, deixa ela acontecer naturalmente, porque quando ela vem de Deus, já era, não tem mais dúvida, é uma certeza muito grande, ela vem de Deus, e não precisa nem agir por conta própria. Veja que o bispo Macedo foi quem me chamou, perguntou como é que estava. Quando eu falei, eu tenho fé, vai em frente, pode casar. Não precisa forçar, né? Uma coisa que o próprio Deus encaminha. É natural. Veja, que era o que eu estava pedindo a Deus, que a coisa acontecesse, né? Naturalmente. Deus usou todo mundo, Deus usou o bispo, Deus usou a dona Vera, Deus usou todo mundo e tudo coopera. Tudo se encaixou. Tudo se encaixa. Sim, senhor. Bispo, então só nos resta aqui agradecer ao senhor pelo tempo. Deus abençoe, que é isso? Pela paciência. Se o senhor puder dar um recado, bispo, para os filhos universal do Brasil, do mundo, espalhados no mundo. Tem muitos filhos que estão sozinhos num país, sozinhos, só ele lá. Então, esse grupo, né, Filhos Universal, a gente integra os filhos ali, tem uns projetos também. Se eu puder dar uma palavrinha para os Filhos Universal. O que eu quero passar para vocês é o seguinte: eu entendo vocês, tá? Eu entendo vocês. Quem fez o voto do sacrifício do altar, de servir a Deus incondicionalmente, foi o seu pai, foi a sua mãe. Aí você nasceu dentro desse ambiente de sacrifício, né? Você não escolheu nascer, você não fez esse voto, você nasceu, né, nesse ambiente que existe por conta de um voto do seu pai e da sua mãe. Então, o que eu quero passar para vocês, eu não quero dar um sermão, já estou falando muito. O que eu quero passar para vocês é o seguinte: busquem entender
Primeira coisa, não julguem seus pais. Entendeu? E nem questionem por que então eles me tiveram. Não questione o motivo pelo qual você veio a nascer. Entenda, você não é obrigada a servir a Deus no altar. A única coisa que você tem que entender é o seguinte: o que vale, o que seus pais querem, é o que eu quero para as minhas filhas. É que as vidas estejam no altar e que a vontade de Deus se cumpra. Entendeu? Você vai servir a Deus com qualidade, com inteireza de coração, com sinceridade, entendeu? Ou direto no altar, ou com a vida no altar, no átrio. Você vai servir a Deus. É tudo que você tem que querer, ser um servo, uma serva de Deus, que é a coisa mais importante, tá? Vamos tirar a pressão. Já tem a pressão atmosférica, que é tremenda. Vamos tirar a pressão, né, de cima de vocês e deixa o Espírito Santo lhe levar. Não deixa a vida lhe levar, não. Deixa o Espírito Santo lhe levar, que aí você vai ter uma vida feliz, alegre. O que você fizer, você sabe, glorificará a Deus. Amém, bispo. Esse é o Bispo Randal. Filhos Universal Entrevista fica por aqui. Deus abençoe todos os filhos Universal. Até a próxima.